Hello, Sig Lovers! Estou de volta e hoje aqui numa coisa bem natura, na sala da minha casa, na baguncinha da minha casa, a vida como ela é, porque hoje eu quero falar com vocês das coisas que ensinei da minha cultura por meio de percepção. Sabe quando você tá fazendo uma coisa e você se toca que aquilo ali tá acontecendo e você consegue dar um diagnóstico, um sentimento para aquilo que tá rolando? Ou coisas que propriamente expliquei que são parte da nossa cultura brasileira e coisas que aprendi com a cultura americana. Se você está me conhecendo pela primeira vez, meu nome é Sibeli, eu moro nos Estados Unidos, sou casada com Nathan, um americano, de toda uma família americana, e eu faço parte dessa cultura agora. Esse é o país que provavelmente eu vou passar mais tempo da minha vida nele do que eu já estive no Brasil durante todos os anos. Então, tá aqui nesse país precisa ser para mim também um sentimento de casa, de lá. Então, eu queria falar com vocês coisas que ensinei e aprendi na cultura, da cultura deles e ensinei da nossa. E o primeiro ponto que eu queria falar com vocês é: o que eu aprendi com os americanos foi a pontualidade. Eu já venho praticando a pontualidade na minha vida há uns 10 anos. Sou uma pessoa que me incomodo com o atraso, mas sobretudo me enfureço quando eu sou atrasada do rolê. Se atrasam comigo, vai gerar aquela chateação, aquele sentimento de caramba, a gente ia marcar a tal hora. Mas se eu atraso para com alguém, isso me gera um sentimento de culpa, de raiva. Porque a hora é a hora, antes da hora ainda não é a hora e depois da hora já passou da hora. E os americanos são extremamente pontuais com a hora. E a pontualidade não é somente um traço de horário, é um traço de comprometimento e de valorização com a hora de todos os envolvidos naquele processo. E no Brasil, a gente tende a fazer assim: convite tem às 7, 9h30 mais ou menos eu apareço. Aqui as coisas têm hora para começar e terminar. Por exemplo, você recebe um convite para uma festa de aniversário. E o convite vai estar assim: a festa começa às 13 e termina às 15. E assim é. Às 13 horas, todos os carros já estão estacionados no local, todos os convidados já estão entrando. Se rola um atraso ali é procurando vaga ou porque teve um problema no trânsito, porque as pessoas valorizam a hora agendada daquele compromisso. O tempo delas vale dinheiro e o tempo das pessoas vale respeito. Então eles pagam na moeda de começou e terminou. E às 15 horas parece que quando o despertador toca, automaticamente as pessoas se levantam, se despedem, pedem para ajudar ali o anfitrião, se precisa limpar alguma coisa, e depois elas vão embora. E essa pontualidade, ela gera uma reciprocidade, um respeito e, de certa forma, até uma responsabilidade para que os encontros sempre aconteçam de forma harmônica. Eu acho que esse é um grande traço que nós brasileiros poderíamos pôr em prática, começando a entender que a hora do outro importa, mas que a minha hora também. O meu tempo de descanso, o meu tempo de relaxamento, ou de estudo, de qualquer coisa, que está sendo roubado ou perdido porque o evento nunca começa na hora, isso também é uma falta de respeito para comigo, que tenho outras atividades dentro da minha vida que eu gostaria de pôr em prática. Uma coisa da nossa cultura que eu ensinei, ou percebi, ou que devíamos sempre levantar a bandeira para deixar as pessoas muito claras sobre esse ser um traço da cultura brasileira. A gente vê o lado positivo em tudo. E acreditem, pessoal, isso é uma dádiva. É um presente ser capaz de alegrar-se na adversidade, de rir com um momento que poderia caber choro, de fazer piada de uma situação que poderia caber revolta. O brasileiro, ele consegue literalmente levantar e dar a volta por cima porque ele sabe que aquela situação não é o fim da vida, que aquilo não é o fim do mundo. Vai gerar angústia, estresse, raiva e frustração, sim, mas vamos dar risada porque eu não vou morrer porque algo saiu do meu controle. Eu acho que essa é uma coisa que a nossa cultura faz de uma maneira muito bonita. Às vezes pode cruzar o limite, ser quase que irresponsável a maneira de não aprender com uma lição, e a gente precisa ter um pouquinho de cautela ali para não cruzar o limite da celebração com a falta de noção, a depender da situação. Mas como a gente consegue ver o copo meio cheio nas situações, né? Como nós brasileiros temos essa capacidade de nos reinventar e se refazer e seguir em frente. Isso é uma coisa que a gente devia se orgulhar de saber sempre fazer. Porque parece que as derrotas não nos derrotam. Elas são apenas as batalhas perdidas e não uma guerra inteira perdida. Coisas que aprendi com os americanos, que eu gostaria de te passar, que eu gostaria que a gente passasse a
a trazer essa característica dentro da nossa cultura também. E eu já incorporei isso como uma herança. Vi com eles, aprendi com eles e hoje eu já reproduzo essa ação. Elogiar em público. É impressionante a quantidade de elogios gratuitos e aleatórios que você escuta aqui nessa cultura. Você vai no caixa do supermercado, vai passar ali os seus produtos, aquela pessoa, geralmente nativa americana, vai olhar para você e vai comentar qualquer coisa sobre você. E não porque ela é uma vendedora tentando ser simpática. Isso vai acontecer quando você estiver cruzando um semáforo na linha de pedestre. Isso vai acontecer quando você estiver alugando um carro para fazer um passeio. Isso vai acontecer o tempo inteiro. Já recebi vários elogios sobre os meus brincos. Eu sempre gostei de brinco grande e as pessoas sempre me param pra dizer, amei seus brincos. E é sempre uma coisa bem aleatória assim, pessoal, sabe? Você tá na faixa de pedestre, para alguém do seu lado, você dá aquela olhada de, oi, e a pessoa, adorei seu sapato, e cruza. É simplesmente para manifestar aquilo que você deveria saber sobre o que eu achei de ti. E é sempre uma coisa positiva. E essa troca aleatória e natural de elogios faz você ganhar um boost de confiança, assim, mexe com a sua energia, aquilo ali dá uma levantada no seu ânimo, mas aquilo ali também passa a ser uma corrente do bem, sabe? Porque uma vez que eu recebi um elogio gratuito, eu vou sentir vontade e não receio de comentar isso com alguém na próxima vez que eu ver. Então, se alguém me atende muito bem, ou se eu vejo algo bonito numa pessoa, se tem uma característica ali que me chamou a atenção, eu vou dizer, adorei o seu estilo, seu cabelo é lindo. E eu acho que isso é uma coisa que a gente poderia incorporar. Porque você não precisa puxar papo, você não precisa vir com um indagamento, um questionamento. Simplesmente manifeste. Faça o dia de alguém com um simples elogio, uma simples palavra que pode fazer toda a diferença. Segunda coisa da cultura brasileira que a gente pode e tem muito a ensinar para os nativos do mundo inteiro é saber dar os parabéns. Vocês não têm ideia da frieza que é receber um feliz aniversário aqui, porque a mensagem é literalmente Happy Birthday. É isso que vai ser dito. E no Brasil, a gente não só deseja uma lista de coisas para as pessoas, como a gente tende a tornar aquilo uma maneira individual e personalizada. Então a gente tende a desejar para as pessoas aquilo que a gente realmente queria que aquela pessoa tivesse e aquilo que realmente a gente entende que vai fazer a vida daquela pessoa boa ou positiva. Por exemplo, se tem alguém passando por um problema de saúde, você vai só não desejar saúde, como a gente sempre deseja nos nossos votos de parabéns, como você vai desejar, espero que você se recupere logo, já já você vai estar brilhando, porque você é uma guerreira que exala isso e aquilo outro. Então a maneira como o brasileiro tem de parabenizar as pessoas com cautela, com cuidado, com personalidade, com personificação para cada coisa. Parece que eu tô dando os meus parabéns ali como se eu não estivesse pegando um modelo de canto nenhum. É o que eu desejo para aquela pessoa do fundo do meu coração. Isso faz o dia da gente se transformar completamente. Meu marido mesmo já percebeu que no aniversário dele, toda a família, pai, mãe, irmãos, porque essa é a cultura, mandaram mensagens de Happy Birthday, Nate. É isso. Parabéns, feliz aniversário. E aí, os meus pais, os meus irmãos e os amigos que ele fez no Brasil mandaram mensagens como que Deus te abençoe, que hoje seja um dia incrível, que o melhor sempre te cerque, que você seja repleto de saúde, felicidade, alegria, paz, amor. E ele, aquilo ali, a primeiro momento, pra quem não é acostumado, gera um sentimento de caramba, valeu, tipo, quase que deixa a pessoa sobrecarregada de tanta coisa. Mas depois bate na pessoa com um sentimento de, poxa, realmente, alguém tirou ali um tempo pra dizer coisas sobre mim, pra mim, que nunca tinha me dito antes. Então, gente, não vamos perder essa característica e do contrário, vamos estimular e passar ela cada vez mais, em cada mais detalhes. O último ponto que eu quero compartilhar do que aprendi com a cultura americana é fazer sempre o certo. E aí eu não quero falar de que o jeitinho brasileiro é sempre uma coisa errada, porque não é. O jeitinho brasileiro também pode ser visto como bastante criatividade, e a gambiarra tá aí para provar isso, que o nosso jeitinho brasileiro é o jeitinho de encontrar soluções. Jeitinho brasileiro é a tradução para solucionar BOs. A gente é um grande solucionador de problema. Às vezes a gente vai usar pro lado errado, pro mal, pra vantagem, pro oportunismo, mas às vezes a gente vai solucionar problemas na criatividade, no improviso, na gambiarra, enfim. O que eu queria dizer sobre aprender com os americanos de que eles fazem sempre o certo é porque o errado não chega a ser nenhuma opção. E às vezes, na nossa cultura e no nosso país, o errado ele vai vir como uma maneira que se apresenta quase como
Se eu não fazer o errado, eu simplesmente não vou conseguir fazer de jeito nenhum. Eu falo isso, você que é empresário ou já precisou abrir uma empresa, sabe que declarar todos os impostos que a nossa cultura pede é algo que a nossa lei vai exigir. Mas elas são tão abusivas e às vezes tão difíceis de serem identificadas como um real resultado para a sociedade, que as pessoas tentam encontrar uma maneira de não declarar tudo que elas faturam, porque elas não conseguem ver nem na sociedade esse progresso. Então é tipo, eu tô dando sim pro governo parte daquele tributo que é minha obrigação por direito, a lei vai me dar aquilo ali como uma responsabilidade, mas eu não tô vendo melhoria na infraestrutura, mas eu não tô vendo melhoria na minha segurança, mas eu não tô vendo melhoria na minha futura aposentadoria. Então bate às vezes no brasileiro quase um sentimento de eu sou muito trouxa de pagar pro governo certas coisas. Aqui, o sentimento é não existe a opção de fazer o errado. O certo é certo e ele vai me custar tudo, muito. Às vezes também vai existir esse sentimento de eu não tô nem vendo as melhorias, eu não tô nem vendo o benefício que eu tô ganhando disso. Mas as pessoas não consideram fazê-lo de uma outra maneira. Por isso que aqui os crimes são tão duramente punidos, o que para nós brasileiros às vezes bateria com um sentimento de caramba, mas precisava dessa pena, precisava mesmo dessa rigidez, porque aqui o certo é sempre o certo. E se você não pode fazê-lo, você já está fazendo o errado. Isso é uma coisa que eu aprendi com eles. Na cultura brasileira, os porquês para não fazer sempre o certo são muito mais profundos do que simplesmente a ética de certo e errado. O certo é o certo. Só que às vezes o certo na nossa cultura vai nos prejudicar muito mais. Isso é uma coisa muito triste e eticamente conflitante. Se você tem valores cristãos, isso ainda vai ser mais forte em você, porque você entende que é dar a César o que é de César, dar a Jesus o que é de Jesus, mas traz um peso muito difícil numa cultura econômica de terceiro mundo. E aqui a opção é sempre fazer o que é para ser feito, ou simplesmente viver numa pindaíba, mas numa pindaíba, pessoal, até porque aqui, por exemplo, não existe a possibilidade de comprar coisas a prazo, né? Então, quero comprar tal coisa, é à vista. Quero contratar tal serviço, é aquele dinheiro. Não existe cotas, não existe pagamentos múltiplos para aquilo. Isso gera na gente brasileira aquela sensação de falso conforto de vou passar no cartão em 10 vezes, mesmo que eu não possa pagar agora, porque eu não tenho esse dinheiro, mas eu vou pagar os picados. Aqui só vou possuir a coisa que quero possuir quando eu puder pagar por ela, porque eu não tenho a opção de picotá-la. Então essa é uma coisa que a gente devia aprender e sempre tentar enxergar como eu não tenho outra opção. Ou é o certo, ou eu já estou fazendo o errado. E a última coisa que eu queria compartilhar com vocês, mas antes disso já queria te pedir para você deixar o seu like, um comentário me dizendo o que é que você curtiu até agora do que eu falei, se você já tinha parado para pensar nessas coisas, se você já sabia desses aspectos todos. Te pedir para você se inscrever aqui no meu canal, divulgar com alguém que você acha que ia se identificar com esse tipo de conteúdo. Não custa nada você usar essa setinha aqui de share, de enviar e mandar o meu vídeo para alguém, mandar meu canal para alguém, para que as pessoas me escutem compartilhar alguma coisa que possa despertar o interesse. E sobretudo, pessoal, que vocês ativem o sininho da notificação para receber tudo que eu postar por aqui, tá bom? Nunca tinha feito isso antes, mas já vou deixar na minha rede social. Eu só tenho Instagram, então eu queria que vocês dessem uma olhada, fossem meus seguidores por lá, acompanhassem do que eu compartilho dentro dos stories. Tô lá sendo eu mesma, explicando as coisas, abrindo meu coração. Bem, quero encerrar o vídeo com o último aspecto, só que dessa vez da nossa cultura. O que a gente pode ensinar para o mundo, o que o brasileiro nunca tem que perder de característica, porque isso inspira pessoas. Ninguém acolhe pessoas melhor do que brasileiro. Brasileiro acolhe as pessoas profundamente. E esse é um grande traço de cultura que a gente tem que deixar o mundo saber sobre a gente. As pessoas vão ao Brasil e elas se sentem muito amadas. As pessoas que conhecem brasileiros no seu dia a dia vão ter esse feedback para dizer que o brasileiro é muito gente boa, o brasileiro é muito acolhedor. E aí quero dizer isso exemplificando a seguinte coisa, pessoal. Nós temos vários jargões na nossa cultura, né? Botar mais água no feijão, onde come 5, come 6, sempre cabe mais um. A gente tem vários jargões da nossa cultura para dizer que a gente sempre vai poder ceder e incluir um ser humano a mais. A gente sempre vai poder fazer o esforço que
é dedicado a um e pode ser multiplicado por um segundo. Porque isso é uma característica de eu me importo com pessoas, não importa a capacidade exata que eu possa ali atender. O brasileiro ele tem um nível de empatia e generosidade acima da média. A gente tende a querer a compartilhar e a contemplar com todos envolvidos de um contexto de um. Tem que conseguir traduzir esse sentimento de eu tô aqui com você, conte comigo, qualquer coisa me chame, que o brasileiro tem. Esse sentimento de chamar a gente para tomar um cafezinho na casa do outro, de me liga quando chegar em casa, de compartilhar rota quando tá se deslocando para um lugar, de ter grupos de WhatsApp onde se falam diariamente. Não sei se vocês sabem, mas o WhatsApp não é utilizado na cultura americana. Eles só trabalham com as mensagens de texto, o SMS mesmo. E por SMS não dá para mandar áudio, não dá para mandar GIF, não dá para mandar foto, não dá para mandar meme. Então aquilo ali passa a ser uma segunda alternativa de um e-mail, onde eu sempre estou resolvendo coisas, onde eu sempre estou trocando informações e não interação. Então essa acolhida, esse poder de fazer o outro se sentir importante, amado, cuidado, notado, é muito nosso. Isso é um privilégio, porque a nossa empatia e forma de amar o mundo também faz desse mundo melhor. A gente entende que esse é um país financeiramente estruturado para fazer o mundo um lugar melhor em um aspecto econômico, financeiro, bélico, até agrícola, porque é um país que a gente tem muita coisa para produzir aqui nos Estados Unidos. E no nosso país a gente também vai ter várias fontes de riqueza que vão trazer benefício ao mundo todo. A Amazônia é um caso delas. O SUS é um outro grande exemplo do que o nosso país pode fazer. Mas de traço cultural, essa acolhida, esse abraço, esse sentimento de a dor do outro dói em mim, ou eu vejo o outro mal, eu posso não falar nada, eu vou usar o meu toque físico para deixar aquela pessoa se sentir segura, você não vai encontrar aqui. Então não importa quão mal você esteja e quão ciente as pessoas que você conhece estejam sobre a sua situação atual, provavelmente você não vai ganhar um abraço como uma resposta de conte comigo. Você pode ganhar um depósito de dinheiro, você pode ganhar uma oportunidade disso, daquilo, outro. Mas às vezes a gente precisa de alguém tratando a gente como humano, não como um resultado de alguém que está passando por um problema e que é uma solução simplesmente. Então eu aprendo muito com a cultura americana, mas eu sei que eu me sinto muito orgulhosa de ensinar o que a cultura brasileira é. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Quero me despedir aqui de vocês, agradecendo os comentários, as mensagens, tudo que vocês interagem comigo e também pedindo para que vocês novamente façam esse stepzinho de se inscrever no canal, deixar o seu like, que isso ajuda muito. Me deixa um comentário, tá? Vamos fazer essa comunidade aqui de troca, porque isso importa muito para mim. Vamos usar esses traços brasileiros de apoio, de acolhida, de empatia e vamos mostrar que a gente consegue fazer isso pelo próximo e pelo não próximo. A todos vocês uma semana incrível e a gente se vê. See you later!